Muito bem, gente, começa mais uma livecast, é o seu podcast com imagens, né? Esse projeto aqui nasceu com a ideia de atender as pessoas que têm ouvido o podcast aqui do canal Minuto Profético e que quer conhecer, né, ver quem são as pessoas. E também a minha intenção é fazer que quem gosta de assistir YouTube possa correr lá e ouvir podcast, tá bom? O podcast Minuto Profético você encontra no Spotify, no Deezer, em várias outras plataformas aí de podcast. E hoje, né, aqui uma live surpresa para muitos, nós vamos falar de um tema muito importante que está no meu coração, na minha vida, né? Tenho tentado aí fazer o melhor para evangelizar usando as redes sociais e todas as ferramentas. Mas como eu não sou o profissional nesse assunto, né? Chamei aqui, convidei e graças a Deus deu tudo certo, né? Conseguimos agendar um momento aqui para falar sobre esse tema. Eu convidei o Rafael Rossi, ele é pastor, ele é líder de comunicação para 8 países, né? Mas eu vou deixar que ele se apresente melhor para vocês. Pastorzão, beleza? Seja bem-vindo, amigão. Espera que o teu fone tá desligado. Aí. Um pequeno detalhe, né? Ao vivo. Agora, eu desliguei, não sei por que aqui, mas é um prazer estar aqui com você, participarmos juntos desse bate-papo de maneira especial, para falar sobre evangelismo digital, para falar sobre as ferramentas que nós temos à nossa disposição e que são hoje ferramentas poderosas para a pregação do evangelho. Não, é algo fantástico, né? A gente tem que aproveitar o momento, a vibe do momento, né? E colocar o evangelho junto para avançar, né? Pastorzão, mas aqui, é a primeira vez que você está aqui comigo no canal, no podcast, né? Então, eu gostaria que você se apresentasse, né? De Rafael Rossi para Rafael. Quem é Rafael Rossi? Bom, eu sou alguém que sou inquieto por natureza. Somos dois. Não consigo me ver parado, assim, sem nada para fazer. Eu sempre tenho que estar fazendo alguma coisa, nem que seja um hobby, alguma coisa eu tenho que estar fazendo, ou caminhando, mas eu tenho muita dificuldade de ficar parado. Eu sou uma pessoa que quase não assisto nada de série, filme, é quase zero o meu consumo, porque eu sempre estou envolvido com alguma outra atividade. Às vezes, quando eu assisto alguma coisa na televisão, ou quando eu assisto um vídeo, é sempre com a segunda tela. Isso faz parte de mim. Aprendi assim, se eu, por exemplo, assistir o jornal à noite, numa televisão, ou canal fechado ou aberto que seja, é sempre com o computador na mão, o celular na mão, é respondendo uma mensagem, mandando um e-mail, é sempre envolvido com alguma coisa. Então, eu sou meio assim por natureza, mas eu sou paulistano, nasci em 1979, mais alguns dias eu vou fazer 42 anos, e sou pastor há 21 anos. Eu me formei quando eu tinha 21, então metade da minha vida eu já tenho dedicado ao ministério pastoral da Igreja Adventista, trabalhei em diferentes lugares, trabalhei em São Paulo, trabalhei em Santo André, trabalhei em Jacareí, trabalhei em São José dos Campos, em Arthur Nogueira, e desde 2012 eu trabalho aqui em Brasília. Então já estou um pouco mais de 9 anos aqui no Distrito Federal e cuidando da comunicação da igreja faz 8 anos. Que legal. Eu lembro de ter 2 momentos com o senhor, talvez você não lembre, né? Mas a primeira vez foi muito importante para a minha vida, porque foi na entrevista para fazer teologia. Foi o senhor que me entrevistou lá. Ah, é? Sim, eu entrei lá sozinho, tremendo que nem uma vara verde, né? Preocupado, falei, meu Deus, o que ele vai perguntar? O que ele vai fazer? E na época o senhor cuidava ali da União, do evangelismo da União, se eu não estou enganado. Exatamente. Aí conversa vai, falou assim, mas cadê tua esposa? Falei, tá aqui na fila, falei, traz ela pra cá. Aí eu chamei a minha esposa, Poliana, né? Aí entramos, tal, conversamos, aí fizemos uma oração, você me deixou, nossa, eu fiquei bem tranquilo, não senti que tinha passado na entrevista, mas o senhor me deixou meio à vontade, né? Bom, mas passou, né? Passei, pelo menos tô aqui, né? Deu certo, né? E um outro momento foi no GAIN, né? Que teve ali na Novo Tempo. Aí eu lembro que até no finalzinho eu troquei uma ideia contigo falando sobre essa questão do evangelismo web, né? Como chegar nos pastores, e trocou uma ideia no finalzinho lá. Também foi um momento muito marcante ali. Legal. E estamos aqui, cara, graças a Deus, para poder compartilhar esse assunto importante. Pastorzão, olha só, o evangelho,
o evangelho está no nosso coração, está no DNA, é a nossa missão, nós temos que levar ele à frente, né? E quando a gente olha para trás, Deus ele foi providenciando meios, recursos, né? E sempre o evangelho, ele acompanhou a modernidade, o desenvolvimento, a tecnologia, assim por diante. Ele vai acompanhando, né? Então as pessoas usam os meios, né, para poder, né, avançar. E nós estamos numa explosão, alguns dizem numa revolução digital. É a revolução digital. Estamos vivendo nessa era da internet e tal, aquela coisa toda, né? E a pandemia agora acelerou esse negócio, acelerou esse envolvimento nosso com a internet, com o celular. Isso, de alguma forma, fez nos apegar, né? Mas, pastor, como que fica, então, a pregação do evangelho? Ela está mudando, migrando, deixando algo para trás, ou nós estamos nos adaptando ao momento? Como que seria isso? Bom, deixa eu passar um pouquinho de como eu entendo e vejo toda a situação. Como você colocou, nessa pandemia, nós tivemos uma aceleração muito grande do uso da tecnologia. Alguns especialistas chegam a dizer que nós antecipamos o futuro tecnológico em 10 anos. Ou seja, aquilo que nós estaríamos vivendo talvez em 2030 é o que nós estamos vivendo agora. Porque quando a pandemia veio, nós tivemos que nos adaptar a uma nova realidade, a ficarmos em casa, a lidarmos com este vírus, com o medo, com a incerteza, com a insegurança. Ou seja, nós precisamos ir para o digital forçadamente. Ninguém escolheu essa exposição digital. Ninguém escolheu essa virtualização tão rápida da vida. Isso apareceu, surgiu e tivemos que nos adaptar em diferentes aspectos da vida. Seja na família, seja no profissional e seja também naquilo que tem a ver com a igreja. Quando os nossos templos se fecharam, nós tivemos que, de uma hora para outra, nos adaptar a uma nova realidade. Alguns, como você, Adriano, já estavam acostumados com a internet, com o ministério digital, com o YouTube. Agora, muitos outros pastores não tinham nenhum conhecimento do mundo digital. Eles tiveram que, de uma hora para outra, começar a pregar olhando para uma webcam, ou olhando para a câmera. Eu vou dizer uma coisa para você. Nesse um pouco mais de um ano que eu tenho pregado, e tenho pregado muito pela internet, o que eu sofro ainda é pregar sentado. Essa, para mim, é uma grande dificuldade. O movimento, né? E eu fico, alguma coisa está faltando, eu tenho que movimentar. E quando eu prego aqui do meu escritório, eu ponho a cadeira mais para trás, assim, e eu falo mais distante, porque eu posso movimentar, eu posso me mexer. É uma adaptação que nós tivemos que ter. E vejam, olhando para a igreja em si, muitas pessoas olham para a tecnologia com desconfiança, olham para a tecnologia com preocupação. Isso é uma característica dos líderes da igreja, assim, no geral, falam assim, olha, será que isso é bom? Será que isso não tem nenhum problema? Será que nós podemos incentivar, podemos falar, sempre tentando puxar para o equilíbrio, para o uso com sabedoria, para o uso racional, para o uso equilibrado. E quando a pandemia veio, nós não tivemos essa opção de discutir se as redes sociais são perigosas ou não são, quanto nós temos que usar ou não. Nós simplesmente migramos toda a nossa operação para o digital, entramos na internet e passamos a usar essas ferramentas como meios de pregação, como formas de alcançarmos as pessoas. Os pastores que passaram a pregar pelas webcams também passaram a usar a internet para fazer visitas virtuais, porque não era possível ir na casa das pessoas, não dava para bater no portão lá e entrar e conversar como a gente sempre fez, né? De olhar olho no olho, de estar junto, de saber como é que tá, como é que tem passado, algum problema, alguma dificuldade, como é que tá a vida espiritual, vamos orar juntos, vamos colocar nas mãos de Deus o seu pedido. Nós que estamos acostumados com esse trabalho pessoal, porque o trabalho do pastor é muito pessoal. É um trabalho muito de contato com as pessoas. E a pandemia tirou de nós o contato. Ela nos colocou para dentro de casa para pastorear as pessoas por ferramentas digitais. E o que nós descobrimos é que é possível, que nós conseguimos pregar o evangelho, que nós conseguimos testemunhar do evangelho e que nós conseguimos visitar as pessoas pela internet. Eu
várias vezes fiz aqui reuniões com os líderes de comunicação, por exemplo, das nossas regiões. Nós temos 16 aqui na América do Sul, e eu fazia de hora em hora. Então, eu marcava 9 horas com um, 10 horas com o outro, 11 horas com o outro, meio-dia com o outro, 2 da tarde com o outro, 3, 4, e eu tinha minhas reuniões, visitas, para quê? Para saber o quê? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua esposa diante da pandemia? Como é que estão os teus filhos? Como é que está a adaptação para assistir aula online? Não é fácil. Como é que está você? Porque, imagina só, nós pastores que estamos acostumados com esse trabalho de ir, de visitar, de estar junto, de pregar, de fazer apelo, de batizar, de contato com gente. Porque uma das coisas que pastor tem que ter e tem que gostar é de gente, de estar junto com gente. Porque nós somos chamados para pastorear a gente. Então, nós não trabalhamos com máquinas, nós não trabalhamos com processos, nós trabalhamos com pessoas. E quando a pandemia vem, quem trabalha com pessoa sofre demais. Só que a igreja se adaptou, a igreja aproveitou as ferramentas, e veja, Adriano, como eu enxergo o evangelismo digital nada mais é do que uma abordagem tecnológica para aquilo que a gente sempre fez. A essência continua a mesma. Por exemplo, quando eu visitava uma pessoa, exemplo que eu já usei aqui, e eu entrava na casa dela e falava assim: e aí, dona Regina, como é que está a senhora? Como é que está o seu esposo, o seu Carlos? Como é que está o teu filho? Como é que está a tua filha? Como é que estão os seus netos? E como é que está a vida? E o trabalho? E você conversava com a pessoa e era um trabalho pessoal. Agora, quando eu faço uma visita digital, não mudou nada. Eu faço as mesmas perguntas. Como é que está a senhora? Como é que está teu esposo? Como é que estão teus filhos? Como é que está tua filha? Como está a neta? Como é que está o neto? Como é que está o fulano? Como é que está não sei quem? E como é que está a sua vida espiritual? Como é que a senhora tem visto tudo isso? O que a senhora está enfrentando? Há alguma dificuldade? Não muda nada. O que muda é apenas a plataforma. Então, quando você fala para mim assim, evangelismo digital, para mim, nada mais é do que uma abordagem tecnológica para o evangelismo que nós sempre fizemos. E qual é o evangelismo que a gente sempre fez? Pregar o evangelho. Testemunhar do amor de Deus, das bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Então, a essência continua exatamente a mesma, mas a ferramenta muda. Eu vejo assim, quando começou a questão, eu lembro quando eu cheguei aqui em Caieiras, né, no distrito que eu cuido, e gosto muito aqui do local aqui, eu lembro que quando eu saí do Paraná, eu já tinha instalado internet nas igrejas lá. Aí quando eu falei, mudei para São Paulo, eu falei, nossa, eu vou para São Paulo, já tem internet em tudo, a gente vai fazer as transmissões. Aí cheguei aqui, pastor, não tinha internet em nenhuma igreja. Aí eu reuni os anciãos, expliquei a possibilidade de a gente ampliar o nosso alcance e tal, né? Eu lembro que os irmãos ficaram meio assim, esse pastor é muito moderninho, né? Esse negócio de internet, vai ter um gasto a mais, tá? Eu lembro que eles ficaram meio atraídos. Alguns não, alguns gostaram da ideia, não, vamos avançar. Aí quando veio a pandemia, rapaz, foi uma correria de contratar a internet. Nossa, pastor, ele tinha razão. Falou, se a gente tivesse feito, né, tal. Então, vejo assim que acelerou algumas coisas. Por outro lado, como você está falando de atendimento, pastor, eu lembro que eu falei, agora eu vou ter que, não vou poder mais sair. E pensei, na minha ingenuidade aqui, que eu ia ficar mais em casa de boa, tranquilo. Mas não, agora o pessoal entendeu que facilmente eles têm um pastor. Tem aqui, ó. Então, assim, multiplicou o meu atendimento, né? Até um dia a Eliane, que está aqui com a gente, aqui conectada, né? Ela falou assim, pastor, obrigado por você ser muito presente, apesar da distância, o senhor é muito presente, porque a igreja entendeu que ela tem acesso mais fácil ao pastor. Antes, a igreja pensava que, o pastor ser presente é só estar lá fisicamente, mas eu posso também estar presente numa ligação, numa live, numa reunião pelo Zoom, mandando mensagem, mandando os vídeos, né? Então, assim, eu percebo que eu pensei que o meu trabalho ia diminuir ficando em casa, mas não, multiplicou. E tem muitas pessoas que eu conheço, amigos meus, que não estão lidando, não estão sabendo lidar com essa situação, né? E alguns estão fugindo realmente da internet, estão fugindo, estão esperando a pandemia passar para poder continuar o trabalho, né? Mas como o senhor está falando aqui, nós estamos nos adaptando, né, aos tempos que estamos. E quais ferramentas hoje, pastor, que a gente pode aproveitar e devemos aproveitar, né? O que você acha? Bom, eu vejo, Adriano, que nessa pandemia nós estamos construindo algumas pontes das quais nós continuaremos passando depois que a pandemia passar. Sim. Explico. Você diz assim, tem alguns pastores que pensam, eu não vejo a hora de todo mundo estar vacinado, disso aqui passar,
para eu voltar à vida a fevereiro de 2020. Não vai voltar. A vida não vai voltar para fevereiro de 2020. A vida vai seguir exatamente de onde ela está. Sim. Não tem retrocesso, não tem volta. Ah, não, quando a pandemia passar, a internet já não vai ser mais tão importante assim. Não, a internet vai continuar sendo importante assim. Ah, o digital não vai ser tão forte. Não, o digital vai continuar sendo forte, sim. Há muitas empresas que descobriram que elas conseguem funcionar de maneira digital. Eu tenho um amigo aqui em Brasília, bem amigo meu, ele, as esposas, nossas esposas são muito amigas, e ele tem uma função muito importante no Banco do Brasil. Ele não é daqui, de Brasília, ele fez um concurso público alguns anos atrás, passou no concurso, foi chamado, e agora ele trabalha aqui na sede do Banco do Brasil. E há umas 3 ou 4 semanas atrás, ele foi chamado pelo diretor dele lá do Banco do Brasil e falou assim, olha, provavelmente a sua função vai ser uma função que nós deixaremos de trabalho remoto. Você não precisa mais morar em Brasília. Você pode morar em qualquer lugar do Brasil onde você quiser. Olha. Você conecta às 8 horas até o horário final do seu expediente. Você faz o seu trabalho de casa e provavelmente a sua posição não terá mais aqui, porque eles estão querendo inativar algumas áreas do prédio do Banco do Brasil para reduzir custos, porque eles descobriram e entenderam que as pessoas podem trabalhar de casa. Eu estou falando de um exemplo. Mas existem outros exemplos mais que estão acontecendo. Ou seja, a vida não vai voltar a fevereiro de 2020. Nós vamos retomar fevereiro de 2020, agora vamos continuar de onde a gente estava. Nós vamos seguir a vida exatamente de onde nós estamos neste momento e onde estaremos quando a pandemia acabar, e que eu espero que seja muito em breve, que todos estejamos vacinados, todos estejamos liberados desta terrível pandemia, porque é muita dor, é muita morte, é muita tragédia. Aqueles que me conhecem em redes sociais sabem que minha família é uma dessas que foram afetadas. O meu pai faleceu dia 8 de janeiro, então ficam sequelas, ficam tristezas, mas nós temos hoje nas mãos possibilidades de pregação do Evangelho. Deus nos deu ferramentas. E eu vejo, Adriano, de maneira assim muito clara, como Deus preparou o cenário para os momentos que nós estamos vivendo. Incrível. É impressionante. Eu vou contar só uma historiazinha aqui. Há alguns anos atrás, eu fui fazer semana de oração na igreja de Villa Unión, que fica em Ñaña, no Peru. É a igreja que está dentro da sede da Universidade Peruana Unión. A Universidade Peruana Unión é nossa maior universidade da América do Sul, tem um pouco mais de 17 mil alunos. Uau. E lá nós temos uma faculdade de teologia. A igreja de Villa Unión também é a maior igreja que nós temos na América do Sul. Ela tem um pouquinho mais de 5 mil membros. E eu estava no quarto pastoral, esperando para pregar, e entrou lá um aluno de teologia, chamado Natanael. O Natanael, ele é paranaense, mas ele morou por muito tempo no Acre, e quando ele morava lá no Acre, ele desenvolveu um jogo na internet, um aplicativo chamado Desbravador Sabe Tudo. Uma pessoa que é mais voltada com desbravadores deve ter conhecido. Era um quiz de perguntas e respostas sobre o clube de desbravadores. E ele sentiu um chamado para fazer teologia. E do Acre para o Peru é mais perto, né? Então ele falou, vou fazer no Peru, fica mais perto aqui de onde está minha família e tal. Ele fez vestibular, passou e foi fazer teologia lá na nossa querida UPU, Universidade Peruana Unión. E quando ele estava estudando teologia, ele tinha um desejo no coração dele. E o desejo dele é o seguinte, olha, ele tinha já uma formação em análise de sistemas. E agora estava tendo a segunda formação em teologia. E o sonho da vida dele era que ele tivesse uma oportunidade de missão onde ele usasse as duas formações, análise de sistemas e teologia. Ele queria ser um pastor digital, um pastor tecnológico. E nós começamos a conversar aquele dia. Natanael já nos ajudava aqui com algumas páginas nossas, né, no Facebook, para responder perguntas, interação. E surgiu a ideia, naquela nossa conversa, naqueles dias, de termos algum serviço para o WhatsApp, de explorarmos o WhatsApp. Veja, o WhatsApp para nós hoje é a rede mais efetiva para missão, para evangelismo, por várias razões. Por exemplo, o YouTube, o Instagram, o Twitter, eles têm algoritmos.
E nem todas as pessoas que seguem, por exemplo, o canal Minuto Profético, vão acompanhar ou ver esse vídeo, se não tiverem inscritos e se não tiverem ativado o sininho. Porque aí o YouTube avisa, senão o algoritmo, ele faz lá as contas dele, ele mostra determinados vídeos, mostra determinados conteúdos para você, de acordo com aquilo que ele entende que seja o seu maior interesse, de acordo com a força, a relevância da própria pessoa que você segue. Então, o WhatsApp para nós é uma garantia segura que a mensagem chegou. Então, se eu quero falar com todos aqueles que eu tenho contato na minha agenda telefônica, eu mando uma mensagem para todo mundo e eu sei que as mensagens vão chegar. A não ser aqueles que me bloquearam ou aqueles que não veem mensagem, não vão ver, mas a grande maioria vai receber mensagem porque eu tenho segurança. É uma comunicação direta. E por isso nós pensávamos em usar o WhatsApp. Por quê? Quando a gente posta no Facebook, nem todo mundo vê, nem todo mundo curte, nem todo mundo comenta, nem todo mundo acompanha. Mas no WhatsApp, não. A pessoa é notificada, chega lá no telefone dela. E naqueles dias, nós começamos a pensar, pastor Adriano, em termos um robô que atendesse as pessoas pela internet, que ajudasse nesse atendimento. Ou seja, nós fazemos lives, nós fazemos postagens, colocamos textos e convidaríamos as pessoas para conversarem conosco. Um robô, porque, primeiro, nós não tínhamos gente para fazer isso. Nossa equipe é pequena, nós trabalhamos assim, todo mundo com a agenda ultra lotada, é o expediente das 8 da manhã às 5h15 da tarde aqui, apertadinho das demandas que nós temos para fazer. Agora, como é que eu poderia abrir diálogo com as pessoas no YouTube, por exemplo, no Feliz 7 Play, sem um serviço que pudesse atender essas pessoas? A pessoa vai ligar 2 horas da manhã, vai conectar 3 horas da manhã, vai conectar às 6 da manhã, vai conectar no domingo, no sábado à tarde, no sábado à noite. As demandas aparecem e quando as demandas aparecem, nós temos que oferecer pelo menos o primeiro atendimento. E aí, naquela conversa, nasceu a ideia de termos a esperança. Tivemos algumas reuniões, conversas foram feitas e o Natanael conseguiu desenvolver um chatbot. E esse chatbot foi implementado pela igreja. Nós começamos aqui na divisão sul-americana com o departamento de evangelismo digital, que era coordenado pelo pastor William Tim, e o Natanael, ainda aluno de teologia, trabalhava com o William. E no ano passado, melhor, no ano retrasado, 2019, nós fizemos uma migração da esperança aqui da divisão em Brasília, da sede da Igreja para a América do Sul, para a Novo Tempo, lá em Jacareí, para a sede da Rede Novo Tempo de Comunicação. O William foi para lá, o Natanael foi para lá, formou-se teologia, recebeu um chamado e foi trabalhar lá na Novo Tempo, e hoje eles coordenam a nossa escola bíblica digital. Legal. Que tem a ver com o trabalho da esperança. Ela atende as pessoas, ela já tem inteligência artificial e pode responder cerca de 7.000 perguntas. Você pergunta para a esperança, ela responde. E as respostas que ela dá, não são as respostas dela, mas ela dá a resposta do pastor Alberto Tim, do Dr. Wilson Paroski, do pastor Amin Rodor, do pastor José Carlos Ramos, do Dr. Elias Brasil, e outros mais teólogos que fizeram várias perguntas e respostas na internet ou nas nossas revistas, revista Sinais dos Tempos, que tinha essa seção, revista Adventista. Então, nós pegamos todo esse banco de dados da Escola Bíblica da Novo Tempo também, que responde perguntas e respostas, e levamos para a Esperança. Hoje a Esperança, ela dá 3 estudos bíblicos em português e ela responde 7.000 perguntas. Como é que faz para falar com a Esperança? Nós colocamos, por exemplo, nos livros missionários, um QR Code. A pessoa aponta o celular e no final do capítulo que ela leu, ela é levada a esse diálogo com a Esperança. Junto com o trabalho da Esperança, tem o trabalho humano. A nossa equipe lá da Escola Bíblica Digital atende aquilo que, por exemplo, a Esperança não pode atender. Nós colocamos algumas travas na Esperança. Por exemplo, quando a pessoa conversa com a Esperança, eticamente ela fala que é uma atendente virtual. Então, pessoal, você está falando com uma atendente virtual, você tem que responder exatamente da forma como eu pergunto, porque senão eu não vou entender a sua pergunta, a sua resposta. Por isso, uma pessoa coloca assim para a Esperança: eu quero me matar. Então, coisa grave. Automaticamente a Esperança aciona nosso atendimento humano. Sim. Porque é grave.
é alguém que está numa situação muito séria e que precisa de um atendimento imediato. Então, nós damos o atendimento imediato, encaminhamos para um psicólogo ou para uma psicóloga que nos acompanha, até alguém da nossa equipe que está ali acompanhando, dando suporte para que a pessoa tenha essa conversa um pouco mais especializada, preparada. E depois o psicólogo oferecemos o atendimento espiritual, estudo da Bíblia. Ou seja, nós estamos aproveitando as ferramentas digitais para o cumprimento da missão. E antes da pandemia, um pouquinho antes, nós conseguimos implementar uma outra ferramenta para a esperança, pastor Adriano, que eu achei genial, que é o seguinte: você pode formar uma dupla missionária com a esperança. Então, você abre um grupo no WhatsApp com uma pessoa que você queira ensinar a Bíblia para ela, você coloca essa pessoa e adiciona a esperança no grupo. Quando você escrever a palavra estudo bíblico no chat ali do WhatsApp, a esperança vai entender que é o momento dela entrar. E aí ela começa a conversar com o interessado ou com a interessada para oferecer o estudo bíblico. E veja, você pode estudar a Bíblia com a esperança a hora que quiser. Por exemplo, terminou o estudo bíblico agora. A esperança vai falar assim: você quer fazer o estudo bíblico número 2? Fala assim: não. Você quer fazer quando? Aí você fala: amanhã. Amanhã que horas? 3 da tarde. Ok, então está marcado amanhã às 3 da tarde. Quando for às 3 horas da tarde, amanhã essa não atrasa, né? Não vai chegar atrasado. Ela não atrasa, trabalha 7 dias por semana, 24 horas. Ou seja, a pessoa que está lá, se eu adiciono uma pessoa no grupo e coloco a esperança vai entrar com a parte do estudo bíblico, com o texto, com as perguntas, com as respostas. E a minha parte é a parte humana, que a esperança não faz. É a motivação, é a oração, é o telefonema, é o visitar essa pessoa, seja visitar virtualmente, visitar, talvez ir lá na casa dela, levar alguma coisa que ela está precisando. Nós temos essas ferramentas à nossa disposição e podemos usá-la para o cumprimento da missão. Portanto, Deus nos deu hoje possibilidades para isso. E o último detalhe que eu queria deixar nessa sua pergunta. O ano passado, quando nós enfrentamos a pandemia e toda a igreja foi para o digital, nós tivemos que reprogramar toda a nossa Semana Santa. Sim. E o pastor Luiz Gonçalves foi lá para Jacareí para fazer a semana toda da Novo Tempo, português, espanhol, pela rádio, pela TV, pela internet. Usamos todos os nossos recursos, porque os nossos pastores ainda não tinham licenças no Zoom. Nós não tínhamos ainda uso mais sistemático das ferramentas que nós temos hoje. Pouco conhecimento digital, foi tudo muito rápido, porque foi meio de março que tudo aconteceu, e nós tivemos 2 semanas para começar a Semana Santa. Então, para você mobilizar e preparar a igreja para adaptar-se, precisava de um tempo. A gente não tinha esse tempo para que cada pastor fizesse sua Semana Santa no Zoom ou nas redes sociais, como foi esse ano. Tivemos que fazer todos os adventistas conectados na mesma programação na Novo Tempo. E durante a semana, nós colocávamos lá no GC embaixo o telefone da esperança. E convidávamos as pessoas para conversar conosco pelo WhatsApp. E eu me emocionei algumas vezes. Lembrando daquela conversa na sala pastoral. Lembrando do sonho que Deus colocou no coração do Natanael. Foi para preparar a igreja para esse momento. Porque a igreja pode estar em quarentena. Eu posso estar em quarentena. Mas a missão, essa nunca entra em quarentena. Não, pastor, eu vejo assim, o que eu tento fazer é ser relevante, né? Assim, chovendo molhado, tem tanta gente falando tanta coisa, então a gente tem que realmente ser criativo, inventar ferramentas que possam realmente ser produtivas, né? Eu vejo o seguinte, até gravei aqui um podcast com o pastor Adolfo, nós falamos sobre a influência do púlpito, né? E na nossa conversa, a gente falou que o púlpito hoje, aquele lugar físico na igreja local, ele de alguma forma foi transportado para dentro das redes sociais. O púlpito hoje está escancarado nas redes sociais. Muitos dos meus jovens, às vezes, nem vão até a igreja fisicamente para assistir o púlpito, né? Para estar no púlpito, mas estão nas redes sociais, né? Então, assim, eu vejo que hoje o nosso trabalho, ele tem que ser híbrido. Temos que cuidar da igreja local, que é o coração da igreja, é o pessoal, é ali, mas a gente vai ter que avançar continuamente, né? Olha só que interessante esse estudo, eu já conhecia, já fiz alguns testes, muito interessante, né? Então a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, claro, em relação à missão, né? Mas assim, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, pastor, tem esse desejo de evangelizar na internet.
quais cuidados nós devemos ter? Porque eu já vi gente pagando mico até umas horas, né? A gente tem que tomar cuidado para... A gente tem que ser relevante, mas tem que tomar cuidado para não ser ridículo, né? E acontece eu na vida adventista tá aí, né? Então, pegando todos os memes aí, né? Que cuidados, assim, toques que o senhor daria para quem está nos ouvindo, um missionário que quer ser relevante nas redes sociais também? Como que ele faz para não ser o crente chato? Porque tá cheio de crente chato na internet. Como que faz? Uma das coisas interessantes que essa pandemia fez conosco é que Deus, ele nos tirou da limitação geográfica. Você colocou agora há pouco. Antes, a programação da igreja ela ficava muito restrita a quem estava na igreja naquele momento, naquela hora especificamente. E quem não estivesse lá já não tinha como resgatar aquilo que foi. Já não tinha como voltar para ver, para assistir, para acompanhar. Ou seja, Deus ele tirou de nós esse momento que é só daquela hora, mas que pode se eternizar, porque a internet vai manter isso aí para que outras pessoas sejam abençoadas. Da forma como Deus me alcançou, como Ele falou comigo naquele culto, Deus ele vai continuar falando com outras pessoas em outros momentos, em outras situações que vão se deparar. Por exemplo, nós estamos agora aqui, quinta-feira, 10 de junho, 11h23. Estamos ao vivo no canal Minuto Profético e muitas pessoas vão assistir esse conteúdo depois, em outros momentos, em outras horas, e serão abençoadas, além das pessoas que estão conosco aqui. Por exemplo, a Roberta, o Ronaldo, a Charlene, a Gabriela, o Vinícius, quem mais está com a gente aqui? O Hudson, os que estão acompanhando nesse momento agora, são aqueles que escreveram aqui os seus recados. Outros vão ser também impactados por essa mensagem em determinados momentos. Nós temos que pregar o evangelho à tua tribo, nação, língua e povo. E eu sempre me perguntava assim, Senhor, como vamos pregar? De que jeito vamos pregar? Como vamos alcançar o mundo todo? Há culturas fechadas, há países que não se abrem ao cristianismo, onde a Bíblia não entra. Como nós vamos pregar para essas pessoas? E Deus nos mostrou agora. As ferramentas estão aí. Usem a internet. Aproveitem as ferramentas que vocês têm. Agora, eu gosto muito, pastor Adriano, daquela citação do livro Ciência do Bom Viver, quando a autora do livro, chamada Ellen White, ela fala do método de Cristo. Ela fala de como Cristo fazia para alcançar e chegar nas pessoas. Ele conquistava a simpatia das pessoas, ministrava suas necessidades, conseguia confiança para então dizer, segue-me. Eu gosto de pensar em 4 passos desse método de Cristo para o digital. Então, o primeiro passo é a simpatia digital. Simpatia digital é como as pessoas interpretam ou entendem você. Cada pessoa levanta uma bandeira no mundo digital. Há pessoas que são conhecidas, por exemplo, por falarem de política. Há pessoas que são conhecidas por falarem de futebol. Há pessoas que são conhecidas por falarem de moda. Há pessoas que são conhecidas por falarem de maquiagem. Há pessoas que são conhecidas por falarem de produtos. E há pessoas que são conhecidas por falarem de Cristo. Nós, cristãos, que estamos nas redes sociais e queremos evangelizar pelas redes sociais, não que tenha qualquer problema de você ter um canal falando sobre outros temas, outros conteúdos, totalmente aberto, possível, mas vamos pensar em alguém que quer evangelizar pela internet. Alguém que quer fazer um canal com propósitos de instruir as pessoas na Bíblia, de levá-las ao encontro com Cristo. Você precisa construir a simpatia digital. E essa simpatia digital, ela se dá quando você não é uma pessoa que posta demais, que fala demais, que não se envolve com brigas, e a gente está se brigando para lá e para cá e criticando, não se envolve, porque isso é um perfil que você está construindo nas redes sociais. E tem gente que olha e fala assim, tá aquele lá, de novo postando, fala demais, fala muito, toda hora está falando, ou seja, seja simpático. Construa uma simpatia digital. O segundo passo que eu vejo é a atenção digital. Você é simpático, e depois que você é simpático, a atenção digital é criar com as pessoas proximidade. Ainda que você esteja
usando a internet, ainda que você esteja longe das pessoas, porque o digital acaba sendo uma barreira, eu não acompanho a pessoa de perto, ela não está ao meu lado, mas ainda que eu tenha todas essas barreiras diante de mim, eu posso construir essa atenção digital. Por exemplo, se uma pessoa numa postagem que eu coloco diz assim, pastor, você pode orar por mim? O que eu deveria fazer? Responder para ela assim, claro, eu vou orar por você. Ou, se alguém me escreve alguma coisa, pede uma dúvida, um texto bíblico, alguma necessidade, alguma dúvida que essa pessoa tenha, demonstre a sua atenção digital. Não é simplesmente você falar. Talvez um dos grandes equívocos que as pessoas têm nas redes sociais é quando elas falam muito e escutam pouco as pessoas. Lembre-se que as redes sociais, elas iniciaram, dentro dos grandes meios de comunicação, o diálogo com as pessoas. Porque os meios de comunicação mais conhecidos, como rádio e TV, por exemplo, é da seguinte forma: você fala e as pessoas escutam. Você detém a forma ou a rede ou a comunicação e as pessoas simplesmente ouvem. Mas quando você demonstra atenção digital, você está cuidando das pessoas e ouvindo o que elas falam, conversando com as pessoas, para entender quais são os problemas, as dificuldades e as necessidades que elas têm. O terceiro passo da simpatia... Mas, só falando aqui, não querendo te interromper, mas já te interrompendo aí, né? Pois não. Você falou do primeiro ponto aqui, e eu acho interessante aqui, a questão de ser simpático, né? No caso, assim, eu digo assim por experiência, né? O que eu produzo na internet, eu sou um cara assim que não fico, vou usar uma palavra bem forte aqui, né? Não fico vomitando regras, né? Porque tem um crente lá que fica postando, só apontando pecado, né? E Cristo antes, ele apontava o pecado, ele falava o nome do pecado, mas também ele falava o nome do pecador, né? Isso é interessante. Então, assim, existem muitas vezes, a gente quer mostrar verdades, mas a gente tem que cuidar como se fala as verdades. Nem sempre falar a verdade é algo moral, né? Por exemplo, vou falar do assassino. É verdade, o cara é assassino, mas por que eu tenho que falar que ele é assassino, né? Por que não falar de outras coisas que possam, de uma forma, contribuir para o debate, enfim. Então, o ser simpático, eu acredito, e cativante, porque a primeira coisa que a pessoa vai para te seguir ou para te ouvir é sobre você. Pô, é um cara legal. Eu não concordo muito com as coisas, mas é um cara legal, ele parece ser honesto ali, né? É simpático. Então, eu percebo assim que, por exemplo, o canal Minuto Profético, o podcast Minuto Profético, 70% dos meus inscritos não são adventistas. Não são adventistas. É um grupo de irmãos de todas as denominações. Porque, assim, eu não fico aqui dizendo assim, eu tenho a verdade, você está pecando, eu sempre tento trazer um diálogo, né? E é interessante que os feedbacks que eu tenho tido aqui, que as pessoas falam assim, que legal, gostei. Tem umas coisas que eu não concordo, eu penso diferente. E assim a gente consegue ter o debate. Porque eu percebo assim, pastor, quando você é o chato da internet, o cara que fica vomitando regra, a pessoa vai fechar os ouvidos, não vai querer ouvir você. E aí, verdades que você tem para dizer, a pessoa não vai querer te ouvir, né? Agora, quando você falou a questão do relacionamento, essa proximidade é fundamental para o evangelho. Assim, eu tenho um pouco de dificuldade, porque tem muitas pessoas que às vezes entram, mandam perguntam, e eu lembro, assim, as vezes que respondi, né, foram muitas, mas às vezes que eu tive um outro feedback, porque eu respondi, as pessoas falaram assim, nossa, pastor, obrigado, né? Eu não pensei que o senhor poderia dar atenção para mim. E foi tão legal. Eu falei, não, querido, não, eu estou aqui, dá para conversar, vamos conversar, né? E isso aproxima as pessoas e fortalece a mensagem que você está passando, né? Claro. Agora, se você é um cara lá que coloca lá e não está nem aí com o que os outros fazem, né? Porque é interessante, pastor, as redes sociais têm algo poderoso, que é a caixinha de comentários. Todo mundo reage aos comentários. E se você está falando, agora você tem também que dar o direito das pessoas também reagirem, né? Claro, com toda a educação, né? Então, quando você fala para as pessoas que estão ouvindo os comentários, que você está respondendo os comentários, cria uma aproximação fantástica mesmo. Né? Mas segue aí, desculpa aí, estou interrompendo, mas refletindo. Não, é isso mesmo, essa simpatia que você falou, eu vejo como fortalecer o que nos une e enfraquecer o que nos divide.
Essa é a simpatia. E depois vem a atenção digital. É atender as pessoas, é olhar para as pessoas que estão por trás. Eu gosto de pensar, Adriano, que a internet não é uma rede de computadores, mas é uma rede de pessoas que usam computadores para se conectarem. Então, por trás de cada número, por trás de cada máquina, tem alguém. Então, é essa pessoa que nós queremos oferecer a atenção. Então, nós somos simpáticos digitalmente, a atenção digital, e leva isso para o terceiro passo, que é simpatia, atenção. O terceiro é confiança. A confiança é quando você demonstra para as pessoas que está de fato interessado nelas, na vida delas. Verdade. A pessoa, ela passa a ouvir aquilo que você fala. Você passa a ter um peso maior daquilo que você comunica. Mas veja, para chegar na confiança, tem que primeiro ser simpático, tem que oferecer atenção, para que então você consiga chegar neste nível de relacionamento com as pessoas. E o quarto passo, o último passo dessa sequência, seria o segue-me. É chamar a pessoa, então, para lhe seguir. Vem atrás de mim, porque eu estou seguindo Cristo. Então, siga os meus passos como eu sigo os passos do Mestre. Esses seriam os 4 passos. Então, simpatia digital, atenção digital, confiança digital, para poder chamar as pessoas para seguir Jesus. Não, assim, nós temos que ser inteligentes, como a gente tem que ter, todo mundo tem um propósito, né? A gente tem que ter um propósito. Por exemplo, tem pessoas que têm redes sociais e, né, o propósito dela é apenas estar ali para bagunçar, para conversar, daí tá ok, é problema deles e tal. Mas eu vejo assim que nós que somos cristãos, que temos lá, que se identificamos como cristão nas redes sociais, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Às vezes eu vejo uma incoerência tremenda, né? O camarada coloca um post lá que tem palavrão, coisa obscena, e depois Jesus te ama e algo parecido, fica uma coisa assim, totalmente. Aí se envolve com política, e aí xinga o outro, aí depois coloca lá Feliz Sábado, fica uma coisa assim, não é interessante, né? Então, assim, para você que está nos assistindo e nos ouvindo, né? Siga esses conselhos. Você tem todas essas ferramentas aí para poder trabalhar. E falando em ferramentas, deixa eu aproveitar aqui, pastor, na sua experiência aí como comunicador, você saberia dizer para nós a diferença de cada mídia e seu objetivo? Porque a gente pensa que cada mídia a gente faz o que quiser. Não é claro, a gente tem o direito de fazer o que quiser. Mas se a gente quer ser relevante, influenciar, por exemplo, o Instagram, o que eu posso fazer no Instagram que alcance o objetivo? No Facebook, o que eu faço? No YouTube, no Twitter, né? Só para os nossos ouvintes aqui falar assim, então tá, então nessa mídia eu me comporto desta maneira, né? Nessa outra mídia eu vou nessa direção, porque tem muitos que não entenderam isso aí, né? As expectativas das pessoas nas redes sociais são diferentes, embora as pessoas sejam as mesmas. Sim, verdade. É o mesmo seguidor, mas quando ele entra no Twitter, o que ele espera? Pensamentos rápidos, links, frases. Geralmente é isso que você tem que postar no Twitter, coisas que são assim pontuais. Tem até formas de você agora desenvolver um pensamento maior, mas o Twitter ele é muito voltado para o conteúdo em texto, para o pensamento, para algumas frases, para alguma coisa objetivo, né? Para algum insight que você teve, para alguma percepção que você está tendo no momento, uma leitura que você está fazendo, um texto que te chamou a atenção e falou de uma forma como nunca tinha falado. Então você vai lá e você pode desenvolver o que a gente chama de thread, né? Você pode desenvolver uma linha ou fio de pensamento. O Facebook, ele já é mais voltado hoje para textos longos. Você quer escrever um texto maior, colocar uma foto, tem que ter uma foto para dar mais força. Então, uma foto, um texto maior, um pensamento, uma reflexão que você fez, um texto que você gostaria de compartilhar. Então, se é curto, Twitter. Se é um texto maior, você vai para o Facebook. E já o Instagram é imagem. É eminentemente imagem. As pessoas poucos leem o que você escreve lá. Tanto que o Instagram não permite que você coloque links na descrição da sua foto. Diferente do YouTube. Do YouTube você pode colocar um link lá, a pessoa clica, ela vai para um site, para um conteúdo fora, vai para um vídeo do YouTube, etc. No Instagram não, ela fica muito presa à plataforma do Instagram. Ela não consegue, então você não pode colocar assim, hoje estava lendo, não sei o que, entra aqui no meu Facebook, facebook.com/843648/WX. A pessoa não vai digitar aqui, porque ela não consegue copiar aquilo pelo celular.
Ela pode copiar se ela tiver no computador, mas Instagram quase ninguém acessa pelo computador. O acesso é pelo celular. É lá que ele sobrevive, é lá que as pessoas se comunicam, tira foto e posta. Então, o Instagram é muito imagem. O YouTube já é questão de vídeos, é eminentemente vídeos, e que, para mim, é hoje a melhor plataforma de todas para a missão. É o YouTube. Por uma simples razão, o mecanismo de busca do YouTube é muito bom. Diferentemente das outras redes sociais. O Instagram, eu posto uma foto. Ou, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Você, às vezes, está navegando assim no seu Instagram e vê uma foto que te chama a atenção. E, de repente, carrega o Instagram e aquela foto desaparece. Acontece isso. Aí você fala assim, onde foi que eu vi aquela foto? Quem postou? Você não consegue achar mais aquela postagem. Você não acha mais aquela foto. Não tem jeito. Você vai ficar procurando lá no seu feed para ver se aparece aquela imagem. Não aparece mais, perdeu. Você vai fazer um mecanismo de busca, você não acha mais. Agora, o YouTube, ele está vinculado de maneira muito direta ao Google e a ferramenta de busca é muito boa. Veja só, como funcionam as redes sociais. Vou fazer um desenho aqui, é bem feinho o desenho, vai. Ó, vamos fazer uma postagem assim, ó. Instagram, tá? Eu não sei como é que eu vou desenhar. Mas você tem que responder a pergunta que não quer calar, pastor. E o TikTok? Não, então eu já vou falar do TikTok. Tá? O Instagram. Você faz a postagem no Instagram aqui. Cadê? Pra cá. Ó, faz a postagem aqui. A postagem do Instagram faz assim, ó. Ela sobe rápido e depois cai. Sobe. Uhum. Acabou. Instagram, YouTube, Twitter, todas essas redes sociais, elas têm uma duração muito curta. Você posta a foto agora, cresce. O pessoal começa a curtir. Aí vai diminuindo a curtida, diminuindo, até que depois ninguém curte mais, acabou sua foto, caiu no esquecimento. O YouTube não. O YouTube, quando você posta, eu vou aqui meu papel aqui. Você posta aqui no YouTube, tempo e espaço. Você posta aqui no YouTube, ele faz assim, ó. Ele vai numa crescente, né? Para quem está nos ouvindo aí, é uma crescente, né? Ele vai sempre crescendo. Ele não tem essa explosão e depois some. Ele vai crescendo. Tem gente que vai achar esse vídeo aqui em 2022, 2023, 2025, 2030. Vai ter gente assistindo esse nosso podcast aqui gravado em 2021. Uhum. Essa é a facilidade do YouTube. Então, se você colocar lá podcast, Minuto Profético, vão aparecer os vídeos. Você vai achar. Agora, coloca lá, foto do Rafael... uma foto que eu postei no Instagram, não acha mais. Você não consegue, você tem que entrar no perfil da pessoa, tem que ficar olhando lá no feed, lá atrás, para achar. Portanto, o YouTube é a rede que nos dá mais força para a pregação do evangelho. Agora, TikTok. TikTok é uma rede social... Vamos fazer dancinha lá, pastor? Tal, é uma rede dificílima para fazer evangelismo. Dificílima, complicadíssima, pela natureza dela, né? Porque são vídeos muito curtos, muito rápido. Agora tem gente que está conseguindo fazer. Eu posso citar 2 exemplos aqui, a Brenda Matos, a Jay Reis, que estão fazendo assim um ministério maravilhoso, muita criatividade, são meninas assim inteligentíssimas, que conseguem uns insights assim espetaculares e pregam o evangelho. Muito difícil. Eu vejo assim que o TikTok e o Reels do Instagram, o que eu tenho feito, né? O TikTok eu coloquei alguns lá, mas não tô... O TikTok já é uma rede perigosa, né? Porque tem de tudo lá, tem de tudo. Você pode até selecionar, como eu fiz, eu selecionei o que eu quero ver, mas vem porcaria junto, né? Então eu faço como um anzol, são iscas, né? Que é coisa pequena, curta, objetiva, e lá, YouTube, já coloco lá para a pessoa que se interessou. É uma isca, né? É assim que eu penso nessas redes aí. Posso só dar uma notícia aqui em primeira mão? Eu nunca falei isso em lugar nenhum, publicamente. Peraí, atenção, cadê a música aqui de fundo? Coloca a música de fundo. Vai lá, pastor. É uma novidade aí para o pessoal. Por um tempo, pastor Adriano, eu tenho pensado em qual deveria ser o próximo passo do Feliz Set Play. Para onde a gente vai com o Feliz Set Play? Nós oferecemos materiais lá, filmes, séries, músicas, sermões, palestras, mas a gente explora muito a dramaturgia para ensinar a Bíblia. E eu sempre penso assim, Senhor, que caminho nós vamos dar para o Feliz Set Play? Para onde nós vamos apontar com o Feliz Set Play? E nós vamos lançar agora no mês de julho, ó, primeira mão para vocês aqui, o Feliz Set Class,
que vai ser a plataforma de ensino digital do Feliz Set Play. Nós queremos ensinar as pessoas como desenvolverem e terem seus ministérios na internet. Nossa, e o primeiro fantástico. curso que nós vamos fazer, pastor Adriano, é um curso de YouTube. Então nós vamos falar sobre câmera, a tua câmera tá boa, iluminação. Então por isso que você perguntou das minhas coisas aqui, né? Já estava fazendo teste. A iluminação está muito boa, muito melhor que a minha iluminação aqui. A minha está bem improvisada. Estou só com a luz aqui do teto. Mas iluminação. Vamos falar sobre softwares para edição. Vamos falar de SEO, thumbnail, conteúdo. Já estamos gravando já todo esse material. Nossa, isso eu me perturbava. Isso, assim, depois a gente conversa em off, mas é algo que estava ardendo no meu coração também. Então, nós queremos oferecer isso aí para quem quer começar um ministério na internet. Você quer saber como você vai se movimentar no Google, no YouTube, como é que você vai começar o seu ministério, que ferramentas você tem que ter, o que você precisa, como você vai fazer para que as pessoas se sintam incentivadas a irem para a internet. E esse vai ser o papel do Feliz Set Play, e não só prover conteúdos, mas inspirar para que outros produzam também os seus conteúdos. Pastor, olha só, então vou aproveitar e já abrir meu coração aqui, né? Eu tenho feito aqui uma série de discipulado com alguns irmãos aqui da igreja, que eles querem também fazer isso. Então eles gravam um vídeo, falam, pastor, e aí como ficou minha posição? Que câmera eu devo usar? Como que eu tô falando? Que tal? Qual que o material de edição, tal, né? E eu penso assim, pastor, a Igreja Adventista tem mais de 4.000 pastores, né, na divisão. Imagina o exército que nós temos na mão. E se esse exército fosse educado, orientado, porque assim, eu conheço muitos pastores que querem falar, mas estão travados. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu tinha vontade de gravar videozinho, era a época daquelas câmeras ainda, Sony. Só que aí eu ficava travado, porque eu ficava pensando, mas eu não tenho equipamento, tá? Hoje a gente com celular a gente faz, né? Então, assim, eu lembro que eu queria fazer esse movimento, né? Aí tem o Ivan Sairaiva, começou com os videozinhos e tal, e aí bombou, né? Então, assim, eu lembro que o meu medo, algumas travas que eu tinha, era apenas alguns medos que eram bobos. Imagine quantos pastores e missionários que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo, que com essas orientações, eles vão estar preparados como produzir, o que não falar, o que falar. Fantástico, perfeito. Isso dá uma nova era, uma nova dinâmica para a igreja. E quantas pessoas, por exemplo, o Minuto Profético, ele vai alcançar algumas bolhas, vai atingir. Mas o meu pastor do lado aqui, do meu distrito do lado, quando ele faz o canal dele, ele vai atingir outras bolhas. E assim os irmãos. Fantástico, pastor. Parabéns aí pela iniciativa. Quanto mais gente pregando o evangelho na rede, melhor. Mais chance as pessoas terão de serem alcançadas pelo evangelho. Muito bem, pastor. Estamos aqui nesse bate-papo. Tem muitas nuances para a gente falar aqui, né? Falamos algumas coisas aí sobre evitar, o que fazer e tal. Falamos até das redes aí. Mas eu gostaria de terminar aqui perguntando para o senhor sobre a questão assim. Quem que está aqui agora nos ouvindo, que vai nos ouvir, nos assistir, e quer começar a falar, e tem alguns medos, né? Que paradigmas você poderia quebrar deles para dizer assim, não, ó, comece dessa maneira, faz assim, começa desse jeito, né? Para dar um start. Quem sabe a gente está falando para um youtuber aqui, ou um grande missionário que vai ouvir isso aqui agora, vai quebrar alguns preconceitos e vai então entrar de cabeça. Que sugestões, dicas o senhor daria para quem está querendo entrar nessa área? A primeira coisa ore ao Senhor e se consagre a Ele. Segunda coisa que eu te diria, não tenha medo. Não tenha receios. Terceira coisa que eu te diria, aqueles que hoje estão fazendo evangelismo na internet um dia começaram. E não começaram da forma como estão hoje. O começo é assim mesmo, a gente vai aprendendo, a gente vai tentando, acerta aqui, não acerta lá, não sabe como fazer aqui, tem problema de iluminação, a câmera não funcionou tão bem, a edição não ficou tão boa, ou quando escreveu o vídeo não fez da forma da melhor maneira possível que deveria fazer. Ou seja, não tenha medo de crescer. Não pense que para começar o ministério da internet você já tem que estar no nível daqueles que já percorreram um longo caminho até chegarem onde eles estão. Esses seriam os 3 passos que eu diria. Ore a Deus,
use, não tenha medo de usar os seus dons e comece pequeno. Comece pequeno. Não queira começar lá em cima. Eu quero falar para 10 mil pessoas. Não, calma. Eu quero ter 30 mil pessoas me acompanhando aqui no meu Instagram. Calma. Vá devagar. Não tenha receio. Vá pouco a pouco e Deus vai te usando. Eu sei que tem muita gente que vai sentindo no coração assim, eu quero fazer mais, eu quero pregar o evangelho. Deus nos deu as ferramentas e nos deu as condições hoje para que as pessoas pudessem exercer os seus dons no mundo digital. O que ele precisa, o que ele está fazendo é chamando pessoas que estão disponíveis para serem uma influência positiva na vida das pessoas. E a quarta coisa que eu deixaria aqui para você, tem um livro muito antigo que chamava-se O Pastor Evangelista, de Roy Alan Anderson, que foi evangelista da Igreja Adventista para todo mundo. E num dos livros ele conta uma história quando ele foi missionário. E ele, logo cedo, era uma região costaneira, e ele saiu de casa, passou de manhã e viu um indivíduo lá pescando, logo cedo. E quando ele voltou à tarde, aquele indivíduo estava lá pescando. No mesmo lugar, pescando. E no dia seguinte, ele passou e viu aquele indivíduo de manhã pescando. E depois, quando ele passou no final da tarde, o indivíduo pescando de novo. E no terceiro dia, ele passou e viu aquele indivíduo pescando. E quando ele estava voltando à tarde, o indivíduo estava lá pescando. Ele não aguentou 3 dias esse homem pescando de manhã, pescando à tarde, parou o carro. E foi falar com ele assim, começou a conversar e tal, para conhecer, saber quem ele era. E falou assim, olha, eu tenho passado aqui nos últimos 3 dias, e eu te vejo de manhã pescando, e te vejo à tarde, finalzinho do dia, assim, já pescando. O senhor fica pescando o dia inteiro? Eu falei assim, fico pescando o dia inteiro. Eu venho aqui, começo de manhã e fico até o final da tarde. E eu falei assim, mas como é que o senhor consegue ficar pescando tanto tempo assim? E ele falou assim, olha, é o seguinte, quando eu pego o primeiro peixe do dia, eu sinto uma emoção tão grande que logo eu quero pegar o segundo. E quando eu pego o segundo, é uma emoção tão grande que eu quero pegar o terceiro. E eu quero pegar o quarto. E eu quero pegar o quinto. E depois eu vejo que eu fico o dia inteiro tentando alcançar peixes. A analogia que ele faz é muito parecida com a analogia que Cristo fez com os discípulos, dizendo assim, olha, se vocês me seguirem, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vocês pescavam peixes, mas agora vão pescar pessoas. Quando a gente usa os nossos dons e talentos e alcançamos pessoas para Cristo, dá uma emoção tão grande que logo nós queremos alcançar a segunda. E quando a gente alcança a segunda, a gente quer alcançar a terceira. E depois você alcança a quarta, depois você alcança a quinta. E chega no momento que você não consegue parar de pregar o evangelho para que outras pessoas tenham a mesma experiência que você teve. Porque quando a gente segue Jesus, quando a gente segue Cristo, é uma experiência que vale a pena. É uma emoção tão grande que outros precisam viver assim como nós vivemos também. Então, pastor Adriano, o meu desejo a todo mundo que está acompanhando aqui a nossa transmissão, o podcast, é que sintam no coração o desejo de alcançar pessoas para Cristo. E quando eles alcançarem a primeira pessoa, quando eles receberem a primeira mensagem, alguém dizendo assim, olha, fulana ou fulano, o seu vídeo mudou a minha vida. O seu vídeo fez com que eu procurasse a igreja, que eu procurasse Jesus, recebesse Deus na minha vida, tudo mudou. A emoção vai ser tão grande que você vai falar assim, você vai pensar assim, eu preciso continuar, porque tem outras pessoas para alcançar. Fantástico. O senhor falando aí, eu lembrei de quando eu comecei, né? Comecei com uma escada de alumínio, colocando o celular, gravando, editando no Movie Maker, muitas vezes travando e perdendo tudo, né? Comecei lá, sem som, aquela coisa toda, mas comecei falando daquilo que eu gosto, né? Então, fica mais uma dica aí, você que gosta, na área do cristianismo, tem alguma nuance que você gosta? Porque falar daquilo que a gente gosta, a gente tem assunto, fala, e se torna um hobby, né? Algo fantástico. E quando você falou dos resultados, né? Eu lembro que uma das primeiras pessoas que mandaram retorno, vídeo e tal, quando eu comecei, falando que voltou para a igreja. Eu, nas minhas contas, miseráveis contas, pessoas que me retornaram, né? Já tem 15 pessoas que foram batizadas na igreja adventista. Amém. Que eu não conheço, estão espalhadas aí pelo Brasil, entendeu? Quem sabe um dia eu quero até, gravar com alguém, assim, um podcast falando sobre isso, né? Amém. Mas é fenomenal. A gente ganha que ganha de novo, e assim vai. E vamos para frente. E vamos crescendo com os erros, com os acertos. Eu, quando pego meus vídeos, os primeiros, eu falo, meu Deus, que vergonha, mas é assim que a gente aprende, né? Pastorzão, obrigado aí pelo seu tempo, tá? Deus te abençoe no teu ministério, foi muito bom aí.
E espero aí na sua agenda corrida aí, separar um outro momento para a gente estar junto, falar de outro assunto, ou quem sabe ampliar, pegar outro lado aqui. Vai ser conversar. Um prazer. Vai ser um prazer. Show de bola. Conta comigo. Beleza. Obrigado, viu, pastor? Deixa eu despedir do nosso povo que está aqui. Bom, gente, termina aqui mais uma livecast, né? O seu podcast com imagens. Logo, logo estará editado essa live, também o áudio para você ouvir nas plataformas de áudio aí. E também vou relançar essa live aqui no YouTube, tá bom? Muito obrigado para você que esteve aqui ao vivo e também para você que já está assistindo aí, tá? Um forte abraço, nos vemos aí numa próxima oportunidade. E não se esqueça, Minuto Profético. Aqui a profecia faz sentido. Valeu, gente!